Eu vejo talvez um dos textos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada. 700 anos antes do acontecimento dessa profecia, Deus revelou a Isaías algo tremendo que iria acontecer. Revelou a Isaías que um homem viria à terra, ia pagar o preço do pecado da humanidade. É claro que a gente está falando aqui do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso não é segredo para ninguém. Mas antes da gente começar a falar aqui acerca do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, eu quero convidar você a voltar comigo um pouquinho no tempo, lá no princípio, onde está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, que no princípio havia criado Deus os céus e a terra. E no versículo 2 continua: e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus sobrevoava sobre a face das águas. Pois bem, deixa eu começar a explicar só essa parte aqui da Bíblia Sagrada, para que você possa entender a mensagem. A Bíblia nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ela vem e coloca um ponto final. E aí ela continua: e a terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra de Deus nos fala que o nosso Deus, ele é perfeito. Quem conhece esse Deus sabe que Jeová Jiré é perfeito. E ele não cria nada incompleto. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. Então pensa comigo. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou os céus e a terra perfeito. Deus não criou a terra destruída. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus criou o céu perfeito e criou a terra perfeita. Quando Ele criou essas duas coisas, Ele colocou seres para habitar nessa terra e colocou seres para habitar no céu. Colocou os animais para habitar aqui nessa terra e colocou no céu os anjos, colocou no céu os querubins, os serafins, e colocou um anjo em especial, que era o anjo que levava aos demais anjos a adoração no nome do Senhor. Na verdade não era um anjo, ele era um querubim. A Bíblia nos fala que ele era um querubim ungido da guarda. O teu nome era Lúcifer, aquele que era portador da luz. Lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 28, o Senhor faz comentar acerca de Lúcifer. Se você quiser ler depois na tua casa, você vai entender. Ele faz comentar acerca de Lúcifer, dizendo assim: tu eras o querubim ungido da guarda, em meio às pedras afogueosas tu andavas, em meio às pedras preciosas, até que se achou iniquidade em ti, e do interior do teu comércio encheu o teu coração de violência. E depois é Isaías quem explica em seu livro, no capítulo de número 14, pastor Antônio, que Lúcifer estava aqui nessa terra. Eu imagino que ele estava aqui nessa terra porque ele estava aqui ensaiando com os anjos, ou imagino um cântico para a adoração no nome do Senhor. E por que eu imagino que ele estava aqui nessa terra? Porque ele virou para os seus anjos, que era essa parte dos anjos que estavam ali com ele, e viraram assim: eu subirei aos céus. Quem fosse subir tinha que estar embaixo. E Deus havia criado no princípio apenas os céus e a terra. E ele disse: eu subirei aos céus acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Só que aí Deus lá de cima falou: contudo serás derrubado para baixo. A Bíblia nos fala que houve uma batalha tremenda. Lá no livro de Apocalipse fala que houve uma batalha tremenda no céu e Satanás foi lançado até essa terra. Quando Satanás foi lançado até essa terra, Jesus disse no livro de Lucas: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Depois da batalha lá no céu, Satanás, quando foi lançado nessa terra, o impacto do poder do diabo nessa terra fez com que ela fosse destruída, fez com que ela fosse ficar totalmente despedaçada, fez com que ela ficasse sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus ficava sobrevoando sobre a face das águas. Para quê? Para aprisionar os demônios que estavam presos debaixo das águas. Só que aí o que acontece? Deus olha para a terra, vê a terra toda destruída, vê a terra toda sem forma e vazia, e ele sai lá do seu reino, levanta do seu trono e vem até essa terra, e ele deu uma palavra que mudou totalmente a história. A terra destruída, a terra em trevas, Deus chegou nessa terra e deu apenas uma palavra, que foi: haja luz. Eu quero que você levante sua mão, porque eu vou começar a profetizar. Eu estava doido para chegar esse momento aqui, eu estava só esperando Deus permitir, e o momento chegou.
Você entrou aqui hoje, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu casamento, eu não sei como está a tua família, mas Deus está me revelando aqui que tem pessoas que entraram aqui que a vida deles está sem forma e vazia, tem pessoas que estão passando por trevas, a vida está totalmente destruída, mas em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que a luz do Senhor vai agir na tua vida. Se você acredita nisso, eu quero que você jogue a tua mão para cima e comece a adorar o nome do Senhor. Porque a presença e a glória de Deus vai invadir a tua casa hoje. Em nome do Senhor Jesus. Deus criou os céus e a terra, o poder do diabo destruiu. Deus veio, reconstruiu a terra, e aí ele criou o mais belo ser que ele havia criado. Deus criou Adão, obra-prima da criação de Deus. Criou Adão e deu algo para Adão que a princípio era de Lúcifer, que era o poder da adoração ao nome do Senhor. Deu a Adão o direito de adoração, tirou de Lúcifer e deu a Adão. Criou uma companheira para Adão, os dois estavam bem no paraíso, Satanás olhando aquilo de longe, dizendo: o homem tomou aquilo que por direito era meu. Foi então que o demônio entrou dentro do corpo de uma serpente e foi tentar Adão e Eva lá no jardim do Éden. Estavam lá no jardim do Éden quando de repente veio uma serpente que enganou Eva, fez ela comer do fruto da árvore proibida, enganou Adão. E a partir desse momento, o pecado havia entrado dentro da humanidade. O homem que era puro, que era santo, obra-prima da criação de Deus, agora era um pecador. E imagina Deus chegando no Éden um belo dia, encontrando Adão, Eva, se escondendo e perguntando: onde estás, Adão? Adão aparece de trás de uma árvore. Deus, a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. E aí Deus olha toda aquela sua criatura e entristece muito o coração, porque a criatura que ela havia feito estava em pecado. Eu imagino que o diabo, olhando de longe, começou a rir, debochar e chamou a atenção de Deus, falando assim: Deus, nós começamos uma batalha, uma guerra, e ela não terminou. Porque lá em cima do céu, o Senhor cercado de anjos, o Senhor cercado de querubins e de serafins, o Senhor teve poder contra a minha vida e me destruiu lançando nessa terra. Mas nessa terra que eu vou construir o meu reino, e não terá ninguém que fará com que essa sua criatura permaneça de pé. Porque lá em cima no céu o Senhor me venceu, mas aqui quem venceu fui eu. Eu imagino Deus olhando para tudo aquilo, virando para Adão e falando assim: Adão, por teres pecado, tu terás que trabalhar muito para conseguir o teu alimento. Eva, por tu teres pecado, tu terás dores a ter filho. Eu imagino Satanás saindo da história como um vencedor, quando Deus virou para ele e falou: espera aí, porque eu ainda não terminei a minha sentença. Lá em cima, eu te venci, aqui você me venceu. Mas isso aqui não é um ponto final. Você não venceu a guerra, apenas uma batalha. Porque da semente dessa mulher que você derrubou, vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Aleluias! E aí o que acontece? Satanás conhecia Deus, e ele sabia que Deus não mentia. Então ele começou a arquitetar planos para tentar derrubar todos aqueles que Deus levantasse. E você deve estar aí se perguntando: mas o que é que isso tem a ver? O que é que toda essa volta tem a ver com o que nós vemos aqui em Isaías 53? Eu quero nessa noite pregar sobre o seguinte tema: o grande conflito entre os céus e a terra em prol da minha e da tua vida. Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, Satanás começou a todo momento a arquitetar planos para destruir todos aqueles que Deus levantava. Depois da semente de Adão veio Caim, veio Abel. E Abel levantou como um homem santo, um homem que sacrificava o melhor para Deus. E Satanás usou Caim para matar o irmão. A partir daí a terra começou a se levantar por homens maléficos, por homens terríveis. O pecado havia atingido a terra, o homem estava totalmente corrompido.
Quando Deus intentou no teu coração destruir toda a raça humana, levantou um homem justo que ele achou que era Noé e mandou Noé construir para ele uma arca e foi destruído toda a raça humana. Só que destruir a raça humana não era o suficiente para pagar o preço do pecado de Adão. Depois que Noé saiu da arca, o que acontece? A terra mais uma vez começou a ser levantada por homens terríveis, homens maléficos, homens que só queriam saber de fazer coisas terríveis, coisas ruins. Quando de repente, Deus usou o texto de Isaías no capítulo 6, olhando para a terra, vendo a terra perdida, e ele deu um grito no céu dizendo: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque na terra não havia ninguém que podia morrer pela humanidade e pagar o preço. Quando de repente Cristo se levantou à direita de Deus Pai e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Foi Paulo que profetizou lá no livro de Filipenses. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou, abriu mão da sua forma divina e veio entre nós e se fez carne. E aqui eu começo a minha pregação do dia de hoje. Jesus veio até essa terra, nasceu de Maria, cresceu no meio de um povo pecador, mas em tudo não se corrompeu. 30 anos ele tem agora, e ele está descendo ao Jordão, e lá estava um profeta batizando o povo. Ele foi lá, se batizou para servir de exemplo à humanidade. Passou pelas águas. João Batista, quando viu Jesus, falou: eu não sou digno de te batizar. Jesus falou: não, você tem que me batizar para servir de exemplo para a humanidade. Foi João Batista que falou quando Jesus estava descendo as águas: esse é aqueles que eu te falei. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas esse homem vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E aí o que acontece, gente? Depois que Jesus batizou, ele começou o seu ministério na terra. E ele já começou o seu ministério sendo tentado pelo diabo. O diabo, ele não é brincadeira. No começo do ministério, já foi lá o diabo tentar Jesus. E aí Jesus saiu dali, o Espírito Santo levou ele ao meio do deserto. E a nossa Bíblia fala que, tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, depois que resolveu aparecer o opositor. Deixa eu dizer uma coisa: Satanás, ele é um covarde, porque ele não apareceu para Jesus no primeiro dia, no segundo dia, no 10º dia. Ele foi aparecer no 40º dia, quando Jesus estava com fome, com sede. Ele é um covarde. Satanás não tem peito para se levantar depois desse culto lá fora, porque ele sabe que você está cheio do Espírito Santo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar se levantar lá na tua casa, lá no teu trabalho, eu não sei aonde, lá com o teu chefe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: assim como o nosso Cristo teve poder para vencer o diabo, ele te dá autoridade hoje para poder vencer as tentações de Satanás. Porque Satanás pode se levantar com 11 mil demônios, 1000 cai ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido. Deus está em ti. Se você acredita nisso, tu não pode ficar. Jesus sai dali, depois de ser tentado pelo diabo, saiu dali como um vencedor. Satanás começou a arquitetar planos para destruir, porque estava em conflito o céu e a terra. O primeiro conflito, Deus havia vencido no céu. O segundo conflito, o diabo havia vencido na terra. O terceiro conflito estava prestes a acontecer, e Deus havia prometido que iria nascer um homem que esmagará a cabeça de Satanás. E Satanás falou assim: se eu fizer ele pecar, se eu fizer ele cair, ele não vai ter poder para pisar na minha cabeça. O que acontece então? Jesus começou a levantar o seu ministério na terra, e Satanás começou a se levantar contra ele, e começou a colocar contra Cristo os religiosos, os sumos sacerdotes daquela época. Um dia Jesus estava pregando e era sábado.
E eles pegaram e colocaram na frente de Jesus um homem aleijado, doente. Porque eles sabiam que Jesus não podia ver um doente que logo queria curar. Se tiver algum doente aqui hoje, alguém com algum tipo de doença, não se preocupe, hoje é o dia da tua cura, porque o nosso... Aleluia. Colocaram o doente na frente de Jesus, era sábado, falou, se Jesus curar, ele vai estar desrespeitando o sábado. E aí Jesus virou e falou assim, quem aqui tem algum gado em casa? Quem aqui tem algum tipo de animal em casa? Aí ele falou, nós tem lá um gado em casa, um animal. Se os teus animais caírem dentro de um buraco no dia de sábado, tu vai esperar outro dia para salvar? Ou vai tirar ele daquele buraco naquele dia? Eles falaram, não, nós vamos tirar ele naquele dia, senão ele vai morrer. Pois bem, se vocês podem salvar um animal no dia de sábado, eu posso salvar esse pequenino no dia de sábado. Aleluia. No outro dia Jesus estava pregando, ministrando, e chegaram para ele e falou assim, Jesus, é lícito a gente pagar tributos a César? Jesus pegou a moeda, de quem essa moeda que está aqui? É de César, dê a César o que é de César, mas também dê a Deus o que é de Deus. Aleluia. Satanás tentava pegar Jesus de todo jeito, mas não conseguia fazer Jesus pecar, não conseguia fazer Jesus cair em contradição. Um certo dia Jesus estava ministrando em algum lugar, chegou diante dele 3 homens da lei, 3 homens extremamente inteligentes naquela época, e viraram para aqueles e falaram assim, com que autoridade você faz esses milagres? Se Jesus virasse e falasse que é com a autoridade dos homens, ou dele próprio, chamaria ele de feiticeiro e mataria ele ali. Se falasse que é com a autoridade de Deus, gritariam que era blasfemo e mataria ele apedrejado. Jesus virou para aqueles homens e falaram assim, eu respondo a sua pergunta, se você respondeu uma minha. Eles falaram, é claro, nós viemos aqui preparados para responder qualquer tipo de pergunta. E ele perguntou, o batismo de João é dos homens e não é de Deus? E aí os homens se enrolaram todo, porque, pastor, se os homens falassem que ele era de Deus, o povo vai, então por que vocês não aceitam o batismo de João? Se os homens falavam que era dos homens, o povo acreditava no batismo de João e queria matar eles. Eles falavam, com esse aí não dá. Não dá com ele. Satanás estava desesperado, porque não conseguia fazer com que Jesus caísse em contradição, em pecado. Quando um belo dia, Satanás usou um dos discípulos para se levantar contra o nosso mestre. Enquanto Jesus estava subindo para o monte de Getsemane, Satanás usou Judas para cair. E esse dia foi tremendo. Eu quero agora que você dobre a sua atenção, porque nós vamos entrar aqui no momento da palavra que vai tocar o teu coração, vai fazer você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus subiu ao monte da Getsemane para orar. E esse dia foi tremendo. Esse dia foi tremendo. Ele começou a orar. E ele começou a suar gotas de sangue. Ele chamou os discípulos e falou, orem comigo, porque o meu coração está profundamente atormentado. E ele começou a orar e começou a suar gotas de sangue. Porque Jesus tinha um dom que nós não temos. Ele era homem e ele era Deus. Como homem ele conseguia ver aquilo que os seus olhos humanos viam, mas como Deus ele podia ver momentos à frente. Quando ele estava no monte do Getsemane orando, ele começou a ver a cruz, os algozes, os pregos. Começou a ver por antecipação tudo aquilo que os homens iriam fazer com ele. Satanás do lado falando, vale a pena passar por isso? Não vale. Não vale a pena morrer pela humanidade. É um fardo muito pesado, desiste. Estava em conflito. Era batalha, era guerra entre o céu e o inferno. E neste momento, Jesus estava sozinho, vendo por antecipação o seu sofrimento.
Satanás do lado dele falando: desiste. E ele deu um grito ao céu dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu imagino Satanás pronto para dar um grito de vitória. Como assim? Venceu Cristo. Mas se Cristo naquele momento tinha o poder de ver a cruz, por antecipação, ele também tinha o poder de ver além da cruz. Sabe o que ele viu além da cruz, igreja? Você. Ele viu a mim e viu a você. E ele nos viu caído nas mãos de Satanás, caído no mundo das drogas, caído no mundo perdido, sem ninguém para salvar. E ele deu um grito ali na sua oração e disse: por amor a ela, eu vou até o fim. Por amor a ele, eu vou até o fim. Por amor a nós, ele foi até o fim. Oh, xalamachura, Jesus deu um grito e disse: Pai, todavia não venha ser feita a minha, mas venha ser feita a tua vontade. Aleluias. Jesus saiu dali não como um derrotado, mas como um vencedor. Levantou, quando ele estava descendo do monte, veio Judas e os discípulos para prender ele. Os discípulos não, os soldados, os discípulos estavam orando. Quando vieram Judas e os discípulos, ele perguntou aos soldados: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, rei do judeu. E ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, ele não disse como homem, ele disse como Deus. Quando ele diz eu sou, caiu todo mundo para o chão, desmaiado. Qual é o bandido que está para ser preso e os teus soldados estão caídos, desmaiados no chão e fica e espera os soldados levantar? Cristo, porque ele tinha que pagar um preço por mim e por você para que a gente pudesse estar aqui hoje. Levantou os soldados: levanta todos vocês, podem me prender. Prenderam a Jesus, mandaram ele para Anás. Anás não encontrou nada dele, mandou ele para Caifás. Sumo sacerdote Caifás não encontrou nada dele, mandou ele para Pilatos. Pilatos não encontrou nada dele, mandou ele para Herodes. Herodes não encontrou nada dele, mandou ele de volta para Pilatos. Fizeram do nosso Cristo uma bolinha de ping-pong. Fizeram o julgamento de Cristo de madrugada, para que quem pudesse defendê-lo estivesse dormindo. E aí Pilatos virou para Cristo e falou: por que é que você está fazendo isso com você? Você por acaso é algum rei? Jesus falou: você é quem diz. Pilatos falou assim: já sei. Açoitem ele um pouquinho. Açoitem ele, porque depois eu acalmaria ele da multidão. Pegaram o nosso Cristo, igreja, levou ele para uma masmorra, prenderam os seus braços numa tola de madeira com as mãos para cima. Veio um carrasco, pegou um chicote chamado azorrague. Chicote esse que tinha 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira tinha pedaços de pregos e pedaços de ossos de carneiro. O soldado pegou esse chicote e bateu nas costas de Cristo. Quando ele bateu nas costas de Cristo e arrancou, havia 12 cortes nas costas de Cristo. Depois de 10 chicotadas, já havia 120 cortes nas costas do nosso mestre. Jesus perde as suas forças. Satanás chega do lado dele e começa a tentar: vale a pena? Vale a pena passar por tudo isso? Vale a pena sofrer desse jeito pela humanidade? Tentou a Jesus para que Jesus gritasse, pecasse, falasse palavrão, que era comum que os homens fariam, mas a Bíblia fala que ele, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Se há uma razão para adorar a Deus num culto como este, eis aí o motivo. Adorar a Cristo que dá casa é fácil. Adorar a Cristo que dá carro zero é fácil. Adorar a Cristo que restaura a família,
que curam os enfermos, que tiram nossos filhos das drogas, é muito fácil. Deus nessa noite está à procura dos verdadeiros adoradores. Aleluia. Daqueles que adoram a Cristo não por aquilo que Ele vai fazer, mas que adoram a Cristo por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. Aleluia. Se você é um adorador de verdade, eu quero que você jogue a tua mão para cima e dê um grito de glória para tremer no inferno inteiro e mostrar para Satanás que ele é um derrotado e que o nosso Cristo é o campeão dos campeões e que a presença dele se faz presente. Essa noite ele vai tocar. Depois de 39 chibatadas, havia 460 cortes nas costas de Cristo. Tiram Jesus ali, meio vivo e meio morto. Leva Jesus para um canto, todo ferido. Cobra suas feridas com um pano. Joga Jesus em um canto. Os soldados, para brincar com Cristo, fazer piadinha, chegam diante dele, colocam uma coroa de espinho na sua cabeça e bate com um pedaço de madeira. Os espinhos cravam em suas testas e começa a jorrar sangue. Os soldados vieram arrancar aquele pano que colocaram para tampar a ferida de Cristo. Imagine 460 cortes nas costas abertas de uma só vez, porque chega alguém e arranca o pano. Imagina a dor que Cristo sentiu. Tudo isso para pagar o preço do pecado por mim e por você. Colocaram sobre Cristo um manto púrpura. Começaram a debochar dele e falar: e aí, rei? Tu não és o rei? Começaram a debochar de Cristo. Depois colocaram de novo nele as suas vestes e mandaram ele para Pilatos para que tivesse o julgamento. Pilatos teve uma ideia. Falou assim: é Páscoa. Na Páscoa nós temos o costume de soltar um prisioneiro. Já sei, eu vou pegar o pior prisioneiro que tem lá dentro da prisão. Pegou Barrabás. E falou para o povo: hoje eu só ofereço 2 prisioneiros e vocês vão escolher quem vai ser solto, Cristo ou Barrabás. Pilatos pensou: pronto, soltei Cristo. O povo odeia Barrabás, ele é um assassino, ele é um ladrão, ele é isso e aquilo. Os sacerdotes começaram a comprar o povo. Começaram a comprar aqueles que tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. Começaram a comprar aqueles que tinham visto Jesus curar e fazer grandes coisas. O povo se corromperam e gritaram: soltem Barrabás e crucifica Jesus. Soltou Barrabás. E Jesus foi rumo ao caminho da crucificação, ao caminho do Calvário da dor. Colocaram a hoste da cruz para que ele carregasse pelo caminho. Ele foi andando, todo arrebentado, com as costas toda ferida, o corpo todo ferido. E os soldados debatendo nele no caminho da crucificação. No meio do caminho chamam um homem negro, sirineu, para que ajudasse a Cristo a carregar a cruz por algum momento. O homem foi ajudando a Cristo a carregar a cruz por algum momento. Depois Cristo continuou o seu caminho sozinho, até que chegou lá no alto do Gólgota. Lá no alto do Gólgota já estava a base da cruz no chão. Já havia um buraco pronto para que Cristo fosse crucificado. E foram começar a crucificar Cristo ali, só que eles encontraram um pequeno problema que muitos não sabem. Então deixa eu passar vocês. Quando foram crucificar Cristo, a cruz que estavam lá não era para Cristo, era para Barrabás.
E aí Barrabás, segundo a história, segundo a teologia, era maior em estatura do que Cristo. Se a cruz era para ele, a cruz para Barrabás era maior. Então, quando foi prender a primeira mão de Jesus na cruz, deu certo. Quando foi prender a segunda mão, não deu certo. E eles tiveram que esticar o nosso mestre, esticar o teu corpo, a ponto de Cristo perder o fôlego. Todavia, Cristo não abriu a boca para murmurar. Prende os seus dois pés, levanta aquela cruz, solta aquela cruz dentro daquele buraco que já estava pronto. O impacto da madeira no chão fez com que o corpo de Jesus se esticasse ainda mais naquela cruz. Fez com que o seu tórax se contraísse e apertasse o seu pulmão. Por algum momento Cristo não conseguiu respirar. Depois veja na tua casa a morte de Cristo no relato de um médico, que você vai ver o que de fato Jesus passou. Jesus fez uma força tremenda para que ele não morresse sufocado, porque Deus não aceitava carne sufocada como sacrifício. Multiplica a pior dor que você teve por 1 milhão de vezes, que você vai sentir o que Cristo sentiu naquela cruz. Tortura não para. Tentaram dar vinagre para Cristo beber. Cristo começa a ter delírios na cruz, olha para cima. Como homem ele via nuvens, como Deus ele enxerga o céu. E ele olha para Deus, não vê Deus olhando para ele, vê Deus de costa. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Satanás chega no ouvido dele: não vale a pena. Não vale a pena sofrer desse jeito pela humanidade. Não vale a pena, o homem quer te matar, o homem não te merece, desiste. Usou o ladrão que estava do lado esquerdo, virou para Cristo e falou assim: tu não és o Filho de Deus? Desce e tira a gente. Só que era batalha, era uma guerra. Deus, para não perder essa batalha, quando o diabo lançou demônios no coração do homem da esquerda, Deus mandou o Espírito Santo no coração do homem da direita. Enquanto da esquerda falasse: desce e tira a gente, da direita: ele está aqui, nós estamos aqui porque merecemos, ele está aqui sem merecer. Olhou para Cristo e falou assim: Rei, lembra de mim quando entrares lá no teu reino. Aleluia. A ponto de morrer, sentindo dor, Jesus olhou para aquela alma e falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Você entrou aqui dentro nessa noite, preocupado com teu filho, preocupado com teu marido, preocupado com alguém da tua família, e falando assim: Cristo, o que vai ser dele, o que vai ser dela, o que vai ser da alma dele, o que vai ser da alma dela. Manda o Senhor falar através dessa palavra: não te preocupe, porque nesta noite eu estou enviando um anjo lá na tua casa. E assim como eu tive naquela cruz compaixão daquele ladrão e fui o salvador da alma dele, eu também nessa noite estou tendo compaixão da tua família, do teu filho, do teu marido. Estou indo lá na tua casa. O Senhor vai começar a mover o céu ao teu favor. Não te preocupe, porque a salvação da tua família vai chegar em nome do Senhor Jesus. Igreja, Jesus naquele momento, naquela cruz, era o terceiro conflito, sofrendo todas as dores do pecado, sofrendo todas as dores que o mundo tinha feito para que ele sofresse. Era o terceiro conflito.
Ele não está no céu e nem na terra. Porque o primeiro conflito havia sido no céu e Deus havia vencido. O segundo conflito havia sido na terra e Satanás tinha vencido. O terceiro conflito era entre o céu e a terra. Cristo, com o teu poder divino, olha para o céu e fala: Pai, perdoa o homem. Ele olha para a terra e fala: homem, receba o Pai. Satanás, desesperado, foi destruído pelo poder da palavra de Deus. Porque o terceiro conflito, Jesus se levantou com poder e glória, pisou na cabeça de Satanás e cumpriu a profecia de Deus, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o nome dele. Aleluia! Está aqui porque Cristo sofreu por você. Você está aqui porque Cristo pagou um preço muito alto. E se Satanás te acusou, falou que você não é nada, falou que você não é ninguém, deixa eu te falar uma coisa: o preço que Jesus pagou foi alto. O preço que Jesus pagou naquela cruz foi muito alto. Deus não vai te perder para Satanás, porque nessa noite o sangue do Senhor Jesus vai cobrir essa igreja. Se você acredita, Aleluia! Calamassúria mamás. Glória a Deus. Até da hora sexta à hora nona o sol brilhava. De repente o sol em protesto se esconde. Vento sopra sobre a terra. A terra se escurece. Na hora nona, Jesus olha para cima e diz: consumado estás. E morre. Quando ele morre, Satanás coloca a mão na cabeça e falou: é agora. É agora que ele vai esmagar minha cabeça. Porque ele morreu e pagou o preço pelo pecado da humanidade. Só que passa 10 minutos, meia hora, 1 hora, e nada acontece. Satanás olha para a cruz e o corpo de Cristo está lá. Satanás vira para os seus demônios falando assim: é só isso? É só isso? Eu fiquei assustado à toa. Ele morreu, a história acabou, minha cabeça está inteira. Será uma sexta-feira, ele falou: vamos fazer festa. Imagina agora uma festa no inferno. Zé Pilinta, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, os demônios tudo. Lá, festa no inferno, a morte de bondade com Satanás, e era arraial do inferno, funk do inferno, tudo que tinha no inferno de festa, estava tendo inferno naquele momento. E aí, a festa durou de sexta para sábado o dia inteiro, até que chegou meia-noite de sábado para domingo. Só que Satanás se esqueceu da profecia que Cristo falou assim: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aleluia! Quando virou a meia-noite de sábado para domingo, era o terceiro dia. Festa no inferno, os demônios dançando, pomba-gira dançando, sensualizando lá com os demônios. De repente, os demônios começam a gritar e a se desesperar, porque naquelas partes baixas e meias trevas começou a brilhar uma luz. Lá vem Cristo. Aleluia. Lá vem ele brilhando. Não com aquele corpo arrebentado como na cruz, mas agora ele está num corpo glorificado como um rei. Aleluia! Entra Cristo brilhando dentro do inferno. A morte para de dançar, o diabo para de dançar, os demônios param de dançar. Jesus vai lá no trono, onde estava Satanás, e toma da mão do diabo a chave da morte do inferno. Me dê aqui, me dê a chave da morte, porque agora a humanidade não está mais sob o seu controle. A humanidade está sob o meu controle. Aleluia!
você entrou aqui nessa noite e o Satanás, com algumas pessoas aqui, tem feito festa na tua vida, tem feito festa na tua família, mas manda o Senhor Jesus a dizer através dessa palavra: chega da festa do diabo, porque chegou o tempo da festa do Senhor. Felicidade, a paz na tua casa. Essa é a noite que Deus se levanta aqui para restituir aquilo que Satanás roubou. Glória a Deus. Xalamaia. Satanás colocou a mão na cabeça e falou: é agora que ele pisa na minha cabeça. Agora vai cumprir a profecia. Oh meu Deus, não, porque ele era o demônio, ele estava lá no inferno. Aí ele virou e falou assim: é agora que Cristo vai esmagar minha cabeça. E falou assim: é agora que você vai esmagar minha cabeça. Jesus esmaga logo, para acabar logo com isso. Jesus falou assim: eu poderia esmagar tua cabeça agora, mas eu não vou esmagar. Sabe por quê? Porque você fez muita gente sofrer, você fez muita gente chorar, você fez muita gente com a família destruída, mas eu vou deixar uma profecia para a minha igreja, e essa profecia é o seguinte: eis que eu lhe dou o poder para pisar sobre serpente, sobre escorpiões e sobre todas as hostes das trevas, e nada vos fará mal. O Senhor nessa noite está te dando autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Finalizando, de pé. Jesus saiu dali. Glória a Deus. Foi lá nos túmulos dos santos. Começou a abrir. E foi abrir os túmulos dos santos, que eles tinham a chave da morte. Levantou a mão e falou: meu nome é Daniel, e o seu, meu nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sai para fora, Daniel. Eu tenho o poder da morte nas minhas mãos. Eu tenho o poder da vida nas minhas mãos. Tudo está nas minhas mãos, porque eu paguei o preço pelo pecado da humanidade. Glória ao nome do Senhor. E a partir desse momento, o poder de Cristo foi se alastrando na terra. A igreja foi crescendo na terra. E eu já vi muito exército perdendo luta para outro exército. Já vi muitos reinos caírem diante de outros reinos. Mas eu nunca ouvi dizer que a igreja de Cristo perdeu uma batalha. Deixa eu te explicar uma coisa: esse é o nosso tempo, esse é o nosso século. Deus essa noite vai revestir a tua vida, vai encher a tua vida de poder, porque o nosso Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, pagou o preço naquela cruz, para que hoje você pudesse estar aqui e dizer que o Senhor é o Senhor na tua vida, e Ele te deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás. O problema é agora. O Senhor está colocando esses problemas em suas mãos. Feche ele. Eu vou contar até 3 e vou começar a orar. Na hora que eu chegar no 3, eu quero que você pegue esses problemas, jogue no chão e comece a pisar em cima. Essa é a noite da tua vitória. Aleluia. Vai dando glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Vai dando aleluia. Eu conto 1. Deus essa noite está colocando os teus problemas nas suas mãos. 1 e meio. Essa
Essa é a noite que Deus se levanta aqui para restituir tudo que o diabo lhe roubou. Aleluia. Eu conto 2. A tua família toda será salva. Aleluia. 2,5. É tempo de restituição. Eu conto 3. Joga em cima e comece a pisar e orar. Pai das luzes, eu te exalto, eu te glorifico, eu ministrei a tua palavra, eu confiei no teu poder. Ó Pai, é Deus santo e poderoso. Se o Senhor é na minha vida, se o Senhor é na vida desse irmão que entrou aqui nessa noite, aonde eu ver uma mão levantada, eu te peço, Pai, começa a conversar agora, começa a mostrar o poder do teu Espírito Santo, começa a mostrar o teu poder nessa noite, começa a tocar na vida dessa moça, na vida desse moço que entrou aqui para buscar a tua palavra. Mas nessa noite, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha restituir a casa dela, restituir a vida dele, restituir a família dela, dele. Ó Pai, toca no teu povo, toca na tua igreja, faz um milagre aqui, Senhor. Venha curar corações feridos, venha curar, Senhor, almas que estão aqui debilitadas. Venha, Senhor, curar, Senhor, a tua igreja nessa noite e venha restituir aquilo que Satanás roubou. Em nome do Senhor Jesus, se você acredita nisso, jogue a tua mão para cima e adore, glorifique e exalte o nome do Senhor. O preço foi pago. Glória a Deus. Satanás não pode mais te acusar. Santo. Não aceite Satanás mais te acusar. Aleluia, Jesus. O preço do pecado foi pago. Se Satanás falou que você é um pecador, ele é um mentiroso. Porque nessa noite o Senhor está arrancando de ti toda a impureza. O sangue do Senhor Jesus está te lavando nesta noite. Aleluias. Não aceite mais ofensa do diabo. Ele é um derrotado. O vencedor é você. Porque no conflito dos séculos, o Senhor subiu aos céus, intercedeu por nós, veio até essa terra, morreu numa cruz, derramou o teu sangue. E Ele manda te dizer nessa noite: todo o pecado está nas minhas mãos. Tu está liberto. Tu está livre. Apenas exalte, apenas cante, apenas glorifique. Porque hoje é o dia que o Senhor escolheu para derramar toda sorte de bênçãos. Aleluias. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você vire para o irmão que está do teu lado e fale para ele assim: essa noite, Essa noite o Senhor vai transformar vai transformar a tua vida. a tua vida. O sangue de Cristo vai te cobrir. E você vai sair lá fora Você vai fora com as armaduras de com as Deus, armaduras de Deus, cheio do Espírito Santo. cheio do E Espírito se Santo. Satanás parar na tua frente, Satanás para você vai atropelar ele. Você vai atropelar. Em nome do Senhor. Aplaude ao Senhor. Receba uma glorificação. Vamos aplaudir o Senhor bem mais forte.